Olá, seja bem-vindo ao 9º episódio do Bluesoft Podcast. Eu sou o André Faria. Eu sou o Luiz Faias Jr. e hoje nós temos um newcast. A gente estava um tempo já sem fazer o podcast e quisemos trazer algumas novidades desses últimos meses, né, de junho e julho, começo de julho agora. Vamos falar um pouco sobre alguns eventos que a gente participou, alguns que estão por vir e alguns textos de blogs que a gente tem acompanhado. Então, vamos lá. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho do Agile Brasil 2010. Foi uma conferência fantástica que aconteceu lá em Porto Alegre, com mais de 800 inscrições. Nós fizemos uma apresentação aqui na Bluesoft sobre o evento, resumindo as principais palestras que nós assistimos. Está no blog da Bluesoft. Houve muitos posts da comunidade sobre o evento, vale a pena dar uma pesquisada e conferir. Presença de Martin Fowler, da ThoughtWorks, grande Martin Fowler da comunidade Agile de desenvolvimento de software em geral. Ele fez 3 apresentações de 20 minutos cada um, foi um keynote muito bacana. O primeiro foi sobre a essência do Agile. Ele falou de várias coisas, né? Como o nome diz mesmo, da essência do desenvolvimento ágil de software, como surgiu, contou um pouco da história. Falou de um fenômeno chamado Semantic Diffusion, que é como se fosse um telefone sem fio, aquela brincadeira que a gente faz na escola quando é criança, e que conforme as coisas vão crescendo, algo vira um hype, que nem desenvolvimento ágil, por exemplo, as ideias vão passando de uma pessoa para outra, cada um vai colocando o seu ponto de vista, vai mudando um pouquinho, e a hora que você vai ver, a pessoa está dizendo que está fazendo desenvolvimento ágil, mas não é nada daquilo, não está conectado mais com a essência do que deveria ser o desenvolvimento ágil. Falou sobre o valor do design de software, uma coisa que marcou bastante. Ele falou, tem gente que não dá valor, porque é muito fácil a gente enxergar a qualidade do ponto de vista externo, mas é muito mais difícil enxergar do ponto de vista interno, que quem vê isso é principalmente as pessoas técnicas que realmente mexem ali no software, no produto. Né? E ele falou, eu venho me dedicando a isso toda a minha vida, a essa qualidade interna, ao design realmente do software. E o grande valor do design de software, segundo o Fowler, é a longo prazo, é na facilidade de se adicionar novas features, de se dar manutenção naquele software. E a complexidade que se tem quando você toma uma decisão que você sabe que não é a melhor, mas que naquela hora para resolver rápido e vai acumulando aquele débito técnico e lá na frente aquilo vai te pegar. Né? Falou bastante de débito técnico também e de como tomar as decisões, né? Quais são os tipos de débito técnico, foi realmente muito bacana. E a última palestra dele de 20 minutos foi sobre entrega contínua, deploy contínuo, muito interessante também, tem bastante conteúdo aí se vocês pesquisarem nos blogs do pessoal da comunidade a respeito dessas 3 palestras. O Philip Crutchin, que veio do Canadá, ele é francês, e ele falou, deu um keynote também no segundo dia, e foi sobre, basicamente a mensagem foi contexto, que a gente sempre deve considerar o contexto. Então ele falou bastante essas coisas de Scrum Buddy, que o pessoal fala, e essa briga boba de eu sou mais ágil que você, etc. E que a gente sempre deve considerar o contexto das coisas, quando elas foram criadas, para resolver que tipo de problema. Será que o meu problema é igual àquele? Será que realmente isso serve para mim? Então é mais importante você estar sempre focado em resolver o seu problema, efetivamente, do que em dizer que você faz alguma coisa só porque é um hype, né? Então acho que esse foi o main point da palestra dele. O David Husman, que é americano, também veio no Agile Brasil. O que mais marcou acho que foi o Dude's Law dele, né? Que é o Why over How, né? Basicamente, que é você saber o porquê antes de saber como, você saber qual a motivação, né? Por que está fazendo as coisas, e não simplesmente como fazer as coisas e fazer de forma mecânica. Tipo uma fórmula, né? Um valor é igual porquê sobre o como. Porquê sobre o como. Uma lei que ele criou. Ele criou. E ele chama todo mundo de dude, né? Como se fosse cara. Então esses foram os 3 principais palestrantes, né, internacionais, houveram outros também. E muitos palestrantes nacionais, palestras excelentes. Então fica aqui novamente o nosso parabéns para todo o pessoal da organização do Agile Brasil. O evento foi um total sucesso. Nós vamos deixar no show notes diversos links para vocês conferirem mais informações sobre esse evento.
Isso aí. Um outro evento legal que aconteceu um pouco antes do Agile Brasil foi o Noite Ágil na Kaelon. Foi um evento organizado muito rápido, assim, de uma semana para outra praticamente. A gente ia fazer um encontro ágil, um encontro num bar, aquele happy hour que tem frequentemente. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, Mas foi o Guilherme da Kaelon lá teve a ideia não, ele cedeu o espaço, né? Quem teve a ideia foi o André Pantaleão, de fazer um evento mesmo, sem ser um negócio tão informal como um bar, mas com algumas palestras, pequenas palestras para debater sobre agilidade, né? Então tem os vídeos que estão disponíveis no Vimeo da Kaelon e no blog de agilidade da Kaelon. Teve algumas palestras como a do Adolfo Souza, da Local Web, que foi sobre qualidade e o papel da pessoa de qualidade em equipes ágeis, foi bem legal. Teve uma introdução a Kanban do Rodrigo Yoshima, da Aspercom, foi muito bom também, foi legal, tem o vídeo disponível. A palestra do Guilherme Silveira da Kaelon e da Cecília, também da Kaelon, foi muito legal, contando um pouquinho sobre a história deles desde o comecinho com o desenvolvimento ágil, com o Scrum, e o que eles foram mudando ao longo do tempo, o que eles foram retirando, o que eles foram adicionando e o que faz mais sentido para eles. Eles não dão um nome para a metodologia deles, é o jeito deles de fazer as coisas, né? E teve uma palestra também do André Pantaleão, foi mais uma conversa, um debate, foi muito bom também. Então, os próximos eventos que forem surgindo serão publicados, né, provavelmente no blog da Kaelon, se for no espaço deles. E tem também o Happy Hour Ágil, que é uma lista de pessoas, uma lista de discussão, que combina esses eventos aqui em São Paulo, uma vez por mês mais ou menos. A gente se reúne, vai num bar e fica conversando sobre agilidade. Então a importância, né, de fazer parte dessas listas de discussão, desenvolvimento ágil, outras coisas também, e fazer networking com essas pessoas é muito bacana. Várias coisas desse tipo acontecem, são organizadas nessas listas. Tem a lista Scrum Brasil e Agile Brasil, vale a pena entrar aí, são listas do Yahoo ou Google Groups. Tem bastante coisa interessante rolando nessas listas, dúvidas que o pessoal faz, às vezes que pode ser incomum, né? Para outras pessoas também. Então é sempre bacana acompanhar, responder, falar um pouco da sua experiência, vale a pena. E uma outra novidade muito legal que a gente anuncia aqui com muito orgulho hoje é o Agile Podcast. Um podcast que a gente criou como esse, mas na verdade com um modelo um pouquinho diferente. Vão ser episódios bem pequenos, de 3, 4, 5 minutos no máximo, em inglês. E a ideia é a gente falar um pouco sobre as coisas que vem acontecendo na comunidade ágil aqui no Brasil. A gente recebe muita coisa da comunidade internacional, assiste as palestras deles e tal, traz muitas ideias, mas nós também temos muito a contribuir com o mundo do que nós estamos fazendo aqui no Brasil. E nós, que eu falo, não só a Bluesoft, mas todos nós da comunidade ágil brasileira, nós temos profissionais brilhantes, né? E nós pretendemos entrevistar o pessoal ou até mesmo falar sobre as coisas que o pessoal divulga aí nos blogs, etc. Contar um pouco para a comunidade internacional o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, né? Então a ideia é essa, o site é www.agilepodcast.com. Espero que vocês gostem também e mandem sugestões de coisas para a gente comentar no podcast também. Pode mandar para o podcast@bluesoft.com.br. Vai ser muito legal a sua sugestão. Isso aí. Em relação aos eventos, né, que a gente estava comentando, tem um evento legal que vai acontecer agora em agosto, muito bacana mesmo, se chama Oshente Rails 2010. É lá em Natal, Rio Grande do Norte, dias 6 e 7 de agosto. E apesar do nome Rails, né, além de Rails, Ruby on Rails, tem outros assuntos também, como agilidade e empreendedorismo. Então, na parte de agilidade vai ter uma palestra do Vinícius Teles, tem do Daniel Cuquier, tem da Thaís Camilo, que é lá da Hash Rocket, do Chile. De empreendedorismo tem o Alexandre Gomes, da CIA, lá de Brasília, o Henrique Bastos, e o Rafael Lima, lá do Rio de Janeiro, o Carlos Brando. E de Rails, uma porrada de gente conhecida aí, como o Fábio Akita, o Fábio Kung, o Tapajós, o José Valim. E vai ter uma participação também do David Hanson, que é o criador, né, do Ruby on Rails, em conferência falando sobre o Rails 3, tirando as dúvidas do pessoal.
Vai ser bem bacana, vale a pena participar. E achei legal comentar também sobre a Thaís, eu falei da Thaís Camilo lá da Hash Rocket. Ela tem um projeto da Hash Rocket, chama hashrocket.tv, Hashrocket TV. E eles têm alguns vídeos sobre XP, como eles fazem as coisas. Tem os book clubs, que são encontros que eles discutem algum livro. Então, o pessoal de desenvolvimento é bem legal acompanhar. E tem alguns vídeos também da RailsConf, algumas entrevistas que eles fizeram na RailsConf. E é interessante, trechos curtos, assim, entrevistas pequenininhas, mas é legal de acompanhar. Tá? E da Thaís, no blog da Thaís, eu encontrei uma informação legal também, que é o DevChicks, que é um grupo de mulheres dos Estados Unidos que são desenvolvedoras ou mulheres de TI. Então, se você conhece mulheres da área e tal e quer apresentar esse grupo, é bem legal porque elas têm algumas dificuldades, né, em relação ao mercado de trabalho, ainda existem dificuldades, alguns preconceitos e tal, e nesse grupo elas conversam sobre esses assuntos. O grupo chama DevChicks, depois a gente deixa o link também. Legal. E no último episódio, nos últimos, nós comentamos sobre a Link Software and Systems Conference e falamos sobre o Alisson Vale da Fidelis, lá de Vitória, que apresentou lá e recebeu até um prêmio, apresentou sobre Kanban, como eles utilizam Kanban na Fidelis, e a palestra dele já está disponível lá na InfoQ. Então vai lá, dá uma olhada, assiste o vídeo, é muito bacana, está em inglês, mas é fácil de entender. Deixa um comentário lá, prestigia o Alisson, a apresentação dele foi muito bacana, dá para aprender muito sobre Kanban. Acho que ele é um dos maiores especialistas que a gente conhece assim, em Kanban, a gente já vem aprendendo muito com ele aí nas últimas palestras que ele apresentou, vale a pena conferir realmente. Legal. Agora partindo um pouco para a parte de posts, né, e blogs que a gente tem acompanhado, no blog da Local Web eles colocaram, acho que bem recente, né, nos últimos dias, uma indicação de um site que é o da Pivotal Labs, né? Eles têm alguns vídeos que eles disponibilizam no site deles e é um esquema bem parecido com o da gente, né? Na quarta-feira eles têm as Tech Talks, que são apresentações que eles fazem lá internamente. Eles filmam essas apresentações e colocam nesse site, que é a parte de vídeos deles. Então a gente faz igualzinho, a gente achou bem legal isso, né? Copiaram da gente, mas tudo bem. E em uma dessas apresentações, que é do Ian McFarland, ele é o vice-presidente de tecnologia, ele fala de Pivotal Way, a forma como eles trabalham, né? Então, apresentou algumas fotos da empresa, tem o vídeo, tem os slides da palestra, que é legal de acompanhar, que eles tomam café todos juntos na empresa, eles fazem uma reunião diária da equipe toda, estão mais ou menos umas 50 pessoas, mas não é aquele modelinho tradicional de reunião diária, o que você fez, o que vai fazer e tal. É só quem precisa falar que fala, então só quem precisa compartilhar alguma coisa com o grupo todo. E eles têm um quadro branco para ir anotando algumas coisas que vão surgindo durante a reunião que não é hora de discutir. Anota e depois vai ser resolvido. E depois eles fazem uma reunião diária de cada time, né? E, os times normalmente têm no máximo 6 pessoas, para não crescer demais. 3 pares, né? 3 pares, trabalho 100% em par, né? E não tem uma máquina para cada desenvolvedor, né? É uma máquina para 2, realmente. E tem uma estação, uma máquina separada, que fica até mais alta, que é para o cara trabalhar de pé mesmo, não tem nem cadeira, que é para ele ver o e-mail, ver alguma coisa pessoal de vez em quando. Então tem algumas fotos, tá? É bem interessante de acompanhar, né? E essa palestra esse vídeo é de uma palestra que ele apresentou no RailsConf e depois ele apresentou lá nas Tech Talks também. Então fala um pouquinho de modelagem ágil, como que eles trabalham com métodos ágeis, modelagem, mostra umas fotos da biblioteca que eles têm. Eles têm uma biblioteca legal, impressa, com um monte de livros e digital também para o pessoal acessar lá na empresa. Eles trabalham com iMacs de 24 e 27 polegadas e trabalham as 2 pessoas na mesma máquina, né? A máquina é por projeto, não tem uma máquina para cada pessoa, então... Não perdem tempo com configuração. Isso, tem que ter a configuração compartilhada entre todos. E tem um monte de coisas que eles colocam nessa palestra, bem interessante de assistir. E um cara muito interessante da comunidade ágil, na verdade ele é mais da comunidade de software craftsmanship, né, que seria um artesanato de software, né?
algo assim. Uma pessoa bem interessante da comunidade de software craftsmanship é o Corey Haynes. Para quem não conhece, ele é um rapaz que foi viajando, principalmente ali nos Estados Unidos, passou por várias cidades, vários estados diferentes, programando em par com diversas pessoas como David Chelinsky, que é o mantenedor do RSpec, o Uncle Bob Martin, que é o escritor do livro Clean Code, o Jay Fields da ThoughtWorks, né? Ele é muito famoso principalmente na área de testes, tem diversos artigos, apresentações sobre testes, com o pessoal lá da HashRocket e muito mais gente legal. E ele ia na casa das pessoas, na empresa das pessoas, programava em par com eles, aprendia, ensinava e geralmente ele gravava vídeos. Ele tem um canal lá no Vimeo que ele publicava esses vídeos, é muito bacana dar uma olhada nessas conversas que ele teve com essas pessoas, ele contando a experiência dele. Então desde 2008 tem diversas mesmo visitas que ele fez e ele conta bastante da experiência dele, é muito legal. E uma coisa bacana que ele fez agora nos últimos dias, ele escreveu um post no blog dele dizendo sobre a dificuldade que ele notou que os desenvolvedores têm de digitar, que é uma coisa tão básica, né? Principalmente para um programador, saber digitar bem. Então ele fala que as pessoas têm dificuldade de digitar sem ficar olhando no teclado, né? E esse movimento aqui, além de não ser bom ergonomicamente, faz a gente ficar trocando de contexto toda hora, distrai, deixa realmente mais lento, né? Não é legal. E ele percebeu que, no geral, os programadores têm dificuldade de digitar. Uma coisa que é até contrassenso. A gente pensa que o programador, como trabalha muito, né, com o computador, digitando, teria que digitar bem. Percebe que a maioria das pessoas não sabe digitar corretamente. E aí... Só fazer um comentário. Para quem estiver ouvindo o áudio, não vendo o vídeo, esse movimento aqui que você falou é o movimento de olhar para a tela e para o monitor. É verdade. Subindo e baixando a cabeça. É verdade. É importante. Às vezes eu esqueço que o pessoal vai ouvir aí só o áudio. Então, é interessante, né, esse post dele aí. E aí o que ele fez? Para tentar motivar o pessoal a aprender mais sobre isso, até ele mesmo quer aprender mais a digitar de forma correta, ele criou o Learn to Type Week, seria a semana de aprender a digitar. Criou até uma hashtag lá no Twitter, ele colocou links de diversos sites legais que você pode aprender a digitar corretamente e alguns games também. Então é um joguinho que você tem um texto, que geralmente é um trecho de um livro de poesia, alguma coisa assim, tem várias línguas, inglês, português, espanhol, e conforme você vai digitando, outras pessoas estão digitando aquele mesmo texto. E você tem um carro com o seu nome, você compete com outras pessoas, quem digita mais rápido vence a corrida. Então tem sites que são mais didáticos mesmo, para você aprender como digitar corretamente. É muito legal, vale a pena aí. Pense nisso, será que você está digitando corretamente? Pode competir com o Guilherme Silveira da Kaelon para ver se você ganha também, porque o cara é uma máquina. Ele uma vez, acho que no Just Java, a Kaelon ia dar um videogame, um Nintendo Wii, para quem ganhasse do Guilherme na velocidade. Então se você treinar, você ainda corre o risco de num próximo evento a Kaelon repetir esse experimento aí, você pode competir com o Guilherme lá e quem sabe ganhar um videogame. Isso aí. Um outro assunto legal que a gente acompanhou ultimamente foi no blog do Léo Luz, é um post chamado Invertendo o Controle. Né? Não tem nada a ver com versão de controle, gestão de dependência, parte de software, mas é em relação à contratação, né, de pessoas. Ele fala que tem aquele modelo tradicional de RH, que o pessoal busca um banco de currículos, aquele monte de sopa de letrinha, faz um filtro, depois encaminha para uma área e um gerente vai fazer a contratação da pessoa e tal. E ele estava criticando, não que esse modelo seja ruim, mas que tem algumas falhas. Então ele estava falando sobre uma forma diferente de fazer contratação, que seria uma entrevista coletiva, né, entre os integrantes do time. É um modelo baseado na Senco, que é aquela empresa do Ricardo Sandler, que é bem famoso, tem bastante conteúdo sobre isso, né, e fala sobre os currículos, que o papel aceita tudo, né. Você coloca lá que conhece Java, e C, e Erlang, e Ruby, e já tem 1000 anos de experiência, o papel aceita. E na prática não é bem assim. Então, ele comentou de um modelo que o próprio time escolhe o novo integrante, né, e ele vai ser automaticamente aceito.
Então o trabalho vai fluir muito melhor. A experiência já está comprovada. Ele fala que a experiência comprovada dele é que isso dá certo e que vale a pena fazer isso. E a gente comentou do Pivotal Labs naquele vídeo que eles disponibilizaram, fala um pouco disso também lá. Eles fazem uma avaliação em par do candidato, então tem uma dupla entrevistando aquela pessoa e aquele candidato ele trabalha em par um pouquinho também com algum desenvolvedor deles para tentar pegar o jeito que ele faz as coisas, ver se é um cara que está apto a trabalhar junto na empresa. Então, duas referências legais em relação à contratação. Uma coisa muito interessante falando de programação em par, aí você quer que eu pode falar de entrevista em par, é o Agile Ant-Pattern Pair Marriage, que significa casamento do par, né? Imagina só. Então, um Ant-Pattern geralmente é uma prática ineficiente, uma prática que deve ser evitada, né? E o Bernardo Heinemann, que trabalhava na SolidWorks, agora trabalha na Globo.com, aqui no Brasil, ele escreveu sobre isso no blog dele. É muito interessante, realmente, coisa que acontece. Às vezes, por afinidade, dois desenvolvedores começam a trabalhar junto e não tem uma rotatividade, não tem um revezamento, né? Então até quebra com aquela prática do XP, Move People Around. E o que acontece? Acaba que cria uma ilha de conhecimento do par. Não fica só naquela pessoa, mas cria aquela ilha no par. Não tem troca de conhecimento entre todos do time, né? Diminui a integração da equipe, diminui a união, uma série de problemas aí. Lembra aquela época de trabalho na escola, que sempre era o mesmo grupo, né? Inseparável ali, até por afinidade. Mas numa organização, numa equipe de desenvolvimento de software, isso não é legal. Então é bom aí ter essa rotatividade, esse revezamento, por isso que tem o Move People Around lá do XP. Então, para fechar esse podcast, tem um último assunto que seria Visão Ágil Community Journal número 2, que é um jornal que é feito pelo pessoal da Visão Ágil, o Manuel Pimentel, o Felipe Rodrigues, o Renato Willi. E nessa segunda edição eles trouxeram alguns assuntos interessantes, uma entrevista com o Klaus Westfeld, que fez o keynote no Agile Brasil. Ele comentou um pouquinho sobre o que ele ia falar no Agile Brasil, né? E uma das frases que eu achei interessante que ele falou é sobre o Scrum ser só uma casca, né? Uma casca oca, e que o XP normalmente preenche esse miolo, né? Preenche o Scrum. E eu achei bacana isso. Também tem uma matéria do Manuel Pimentel sobre coaching, né? Um passeio pelo coaching, uma introdução do que é o coaching, o papel do coach, do coachee, o que é isso. Inclusive tem um vídeo, né, do André sobre isso, que é o vídeo da Agile Brasil. Baseado também na palestra do Manuel. E na palestra do Manuel no Agile Brasil, então é legal de assistir, né. Tem uma outra matéria do Felipe Rodrigues, do Manifesto de TI 2.0, são ideias mais modernas em relação a empreendedorismo e tal, e ele cita o Vinícius Teles, o Alexandre Magno, o Ricardo Vargas, o Alexandre Gomes lá da CIA, falando de todos esses caras estão falando de um modelo, de um pensamento 2.0, de uma mudança, né, na gestão. Também tem um artigo do Renato Willi sobre os desafios da venda de projetos com Agile, que ele comenta casos mais da área deles, né, em relação a se vender para o governo, sobre licitações, sobre pregões, sobre projetos com escopo fechado, e ele faz uma comparação com o caso de um pedreiro que vai construir uma parede e aí você quer cobrar ele, que você quer que seja entregue a parede inteira, chega no final do dia ele entrega meia parede e aquilo lá não tem valor nenhum. Depois o pessoal partiu para um modelo de cobrar por tijolo. E aí, até aquele número de tijolos, legal, tá pago até ali e você se vira se você vai conseguir entregar ou não. Ele fez uma comparação assim, é bem legal. Tem uma outra matéria do Heitor Roriz, que é o Agile Project Leadership Network, APLN, que também vale a pena ler. E uma outra do Rodrigo de Toledo, sobre por que usar story points. Ele já tinha comentado na edição número 1 um pouquinho sobre isso e fechou isso na edição número 2. Então vale a pena baixar esse jornal, facinho de ler, bem legal o formato desse jornal. Então é isso aí, pessoal, a gente quer saber o que você acha do podcast, se você está gostando, se você não está gostando, sugestões são muito bem-vindas, mande um e-mail para nós,
podcast@bluesoft.com.br. Visite também o site do podcast, podcast.bluesoft.com.br. Lá você pode deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida também. Com certeza vai ser muito bem-vindo, a gente vai ficar muito contente de ouvir de você. Um agradecimento no final para o Daniel Wild, que lá no Agile Brasil ele comentou sobre esse podcast, né? Sobre esse trabalho que a gente tem feito. Então, valeu ao Daniel e a todo mundo que tem acompanhado esse nosso trabalho. Isso aí, muito obrigado, pessoal. Valeu.